Para finalizar, então, as 3 abas de apoio, né? As abas de apoio ao nosso cliente, a nossa aplicação Contas a Pagar, e entrar então na sequência na aba principal, que é de lançamentos a pagar. A gente vai falar agora da aba status da parcela. Lembrando que, assim como estas outras duas, a estrutura é a mesma, né? Eu tenho 2 abas. A segunda aba que está atrás nesse momento é a aba em que eu atribuo dinamicamente o conteúdo dela, tá ok? O que vai ser apresentado. E a primeira aba é a aba que é fixa, né? A aba então que eu disponibilizo os botões, a caixa de texto de pesquisar e o meu data grid. A estrutura aqui é exatamente a mesma que foi adotada nestas duas situações, obviamente transferindo tudo isso para o status da parcela, né? Então, quando a gente clica em status da parcela, eu tenho um bind com essa propriedade aqui, isSelected tab status parcela. Nesse momento é que eu seleciono os elementos que vão compor essa grid, que são os elementos que estão aqui nesse bind em lista status parcela. Vejamos isso no código. Então a gente vê, essa classe ficou grande, tem muitos métodos, mas a funcionalidade é muito parecida em cada um deles, se repete muito, né? Então aqui está, né? O usuário clicou na aba status da parcela, essa propriedade aqui da aba, esta propriedade, aqui. O isSelected, essa propriedade aqui recebe true, ok? Então essa propriedade aqui vai receber true, vai receber o valor que é true, né? Vai mandar um true para cá. E se o valor é true, atribui nulo para o texto de pesquisa, porque começa a pesquisa do zero, e atribui true para a minha aba secundária, que é essa aba aqui, ó, para a minha aba principal dentro dessa aba da aba status da parcela. Então se tiver com foco aqui, ele atribui para cá. E, como a gente já viu nos outros casos, é nesse momento que a gente tem uma atualização da nossa lista status da parcela. Então, observe que atribuir o valor, e se o valor for verdadeiro, que no caso vai ser, né, ele vai selecionar a lista de parcelas. A atualização da lista de parcelas, então, eu instancio um serviço. Na sequência, declaro minha lista de parcelas que eu vou receber do banco. Limpo a lista de parcelas que está sendo apresentada no meu grid, que é essa lista de parcelas aqui. Observe. Então, estou dando um clear nela e preenchendo ela com os elementos que eu obtive do meu serviço. Tá ok? Estou preenchendo ela aqui. Automaticamente, então, minha lista de parcela aqui vai exibir os elementos novos. Muito bem. Então essa aqui é a tela principal. O botão pesquisar, como a gente já viu anteriormente, ele chama esse mesmo método. E na sequência, nós vamos então agora tratar dos demais botões, né? São esses 3 botões. Esses 3 botões então geram ou produzem alterações nessa aba aqui, que é a aba de trás, é a aba de operações, né? Por meio da inclusão do conteúdo dinamicamente, o conteúdo que eu vou apresentar aqui. Que conteúdo é esse? São uma dessas 3 views de acordo com o botão que foi pressionado. Então, se eu clicar em incluir, vou apresentar esta view aqui. O incluir, quando a gente clica no botão incluir, a gente vai chamar o mesmo método de contas a pagar view model, que é o preparar, incluir status parcela, que é esse aqui. Observe. O que ele vai fazer? Vai selecionar o status, a aba que está ao fundo, vai atribuir true para a aba que está ao fundo, vai instanciar uma parcela de inclusão e vai instanciar minha view. Então veja só, jogou a aba que estava atrás para frente, instanciou minha parcela de inclusão e vai instanciar o conteúdo que eu vou mostrar na tela. Qual o conteúdo que é? Status parcela incluir view. Muito bem. Instanciou essa tela aqui, binding com
o meu objeto que eu instanciei, que é o status parcela incluir. Se o usuário clicar em cancelar, chama a tela principal. Qual que é a tela principal? Volta para essa tela aqui. Se o usuário clicar em confirmar, eu incluo o status da parcela. Aqui está a inclusão do status da parcela. Instancio o meu serviço, chamo o método save status da parcela a pagar. Passando o status da parcela que eu estou incluindo e setando nulo na sequência. Devolvo o controle para minha view e chamo a tela principal. Tela principal aqui está. Então estava aqui, né? O usuário clicou em confirmar, incluiu, chamou o serviço, incluiu, ele volta para cá. E aí disponibiliza de novo as opções, né? Então essa daí foi a inclusão. Exclusão. O usuário clicou em exclusão, mesma coisa, vai chamar aqui o método excluir status, né? Botão incluir, botão excluir, chama o botão excluir status, que faz o quê? Joga, que faz o quê? Que seleciona a aba que está ao fundo e instancia esta view aqui, view status da parcela excluir. Vejamos aqui se é isso que ocorre, né? Então aqui está, selecionou a aba que está ao fundo, instanciou a minha view excluir status da parcela. View muito parecida com a de inclusão. O usuário então vai observar o objeto que ele selecionou na grid e aí ele tem a opção de cancelar o processo ou confirmar o processo. Mesmo procedimento, cancelar o processo devolve ele para a grid. Cancelar o processo joga ele de volta para cá. Tá ok? Confirmar o processo exclui o status da parcela. Chama a viewModel e manda ela excluir o status da parcela. O que a viewModel faz? Instancia o serviço e chama a exclusão passando o status de parcela que foi selecionado, ok? Muito bem. Vamos continuar então. Esse é o processo de exclusão. Estou sendo bem sintético porque eu já falei anteriormente, é a mesma coisa, né? Por fim, a gente tem a alteração. Mesmo procedimento. A gente está na tela principal, o usuário selecionou no grid, o grid jogou aqui em status da parcela selected. O usuário selecionou aqui, deu um status da parcela selecionou a parcela, o botão alterar ficou habilitado. Nesse momento, então, o usuário clica no botão alterar, dispara o evento chama o método preparar a alteração status parcela, que vai fazer o quê? Vai jogar para a tela do fundo, ou para a aba do fundo, e vai instanciar o conteúdo, que é a nossa view, que é esta view aqui, ó, alterar parcela, ok? Muito bem, instanciou o conteúdo, a gente vai confirmar se é isso que ocorre mesmo. E aqui está, então, selecionou a aba do fundo, instanciou o conteúdo novo, que é o status da parcela. A gente está aqui, o usuário visualiza, faz as alterações, tem a opção de cancelar ou confirmar. Cancelamento é o mesmo de sempre, devolve para a tela principal. A gente está então aqui. A gente está aqui, nessa tela aqui, sendo que essa view, ela está aqui dentro, ok? Esta view aqui, a gente jogou ela aqui dentro. O usuário clicou nessa view aqui no botão cancelar, essa view está aqui, a gente vai para cá. E aí volta para a view principal. O usuário que está aqui, que é esta view, clicou em confirmar. A gente vai alterar o status da parcela pela viewModel. Chamou a viewModel, instancia o nosso serviço e chama o update status da parcela, passando aquela parcela que nós havíamos selecionado, ok? Na sequência devolve o controle e chama a tela principal, que é esta tela aqui.
Vamos ver isso aí, a gente executando esses fluxos em andamento. Então eu estou aqui, status da parcela, abri a aba do fundo, voltei para a aba principal, selecionei um elemento, aba do fundo com a minha view de alteração. Tá ok? Muito bem, então isso aqui é a forma que funciona. Se nós alterarmos, vamos botar aqui, baixar conta da lista de contas pendentes de pagamento. Ponto. Então vou confirmar, né? Confirmei, observe que já tem o ponto aqui, né? Porque ele devolve para essa tela e automaticamente chama uma atualização da minha lista que está sendo visualizada nessa grid. Tá certo? Então essa aqui é a estrutura dessa aba de status da parcela, que é a estrutura idêntica que a gente utiliza nas demais abas. Né? Então você agora, a gente já viu a estrutura básica, depois a gente vai para essa aba aqui que ela é mais complexa, mas você deve dar uma estudada nessas 3 abas que são mais simples para compreender bem como é que a gente fez essa estrutura, como é que a nossa view model chama o serviço e assim por diante. Ok? Por enquanto, então, era isso. Na sequência, a gente vai para a nossa aba principal, que é a aba de lançamentos a pagar.